Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos hoje ver um pouco sobre amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo como o Criador o ama. Isso aí está em Deuteronômio 6, 4 a 5, Mateus 22, 39 e Levítico 19, 18. Então nós podemos encontrar isso em algumas partes da Bíblia, esse ensinamento sobre amar o próximo. Para chegarmos a essa conclusão, como vamos finalizar a nossa vida, a nossa caminhada com isso aqui, nós precisamos entender então o nosso caminhar desde o início até o dia que nós partirmos, que nós desencarnarmos desse corpo finito que está aqui e aí em vocês, o nosso corpo carnal, matéria. Vimos nos graus do professor Akio todas as informações revelares da nossa vida, que nós somos o holograma e que um dia a gente vai retornar para o código-fonte. E nós vimos nas nossas aulas do canal da Escola de Curitiba também, todo o processo que nós fazemos na Árvore da Vida, principalmente lá no vídeo Caminhada da Humanidade. Nós encontramos toda a civilização quando a gente desceu, passando pela Suméria, Atlantis, Egito Antigo, toda aquela caminhada e todo o retorno que a gente faz. Então esse é o processo de uma vida, de uma alma, de uma consciência que se desprendeu lá da consciência do Criador pela criação e que está caminhando agora para poder fazer a sua correção. Porque quando ela saiu da luz, ela veio a se tornar o denso. Aqui, representando na Árvore da Vida, esse mundo que nós chamamos de mundo de Asiá, esse é o mundo da matéria, onde as coisas se manifestam. Então, esse homem que somos nós, que a Bíblia relata como o Adão, ele está aqui caminhando, nós estamos caminhando nesse mundo matéria em busca da nossa correção. Ou seja, quando falamos de correção, estamos dizendo que estamos em busca de sair desse estado denso e voltarmos ao estado original nosso, que é o estado sutil, o quântico. Esse estado está para um mundo superior, os mundos superiores. Mas, enquanto nós estivermos com a visão materialista, nós vamos caminhando apenas nesse mundo físico. Então vamos entender um pouco. Aqui está o Adão, ou seja, eu e você. Nós somos o Adão, a representação do homem criado à imagem e semelhança do Criador. Então estamos aqui. Nos mundos superiores, a qualidade de doar. Nos mundos inferiores, há a qualidade de receber. A qualidade de doar, ela é a qualidade do Criador, altruísta. E a qualidade de receber, que é a nossa qualidade física, humana, materialista, ela é egoísta. Quando estamos falando de qualidade, nós estamos falando de desejos infinitos. Então, no mundo superior, existe desejo infinito de doar, que é o Criador. E no mundo aqui onde estamos, existe o desejo infinito de receber. Quando nós estamos com esse desejo infinito de receber, nós não conseguimos ver os mundos superiores, porque nós estamos com os nossos 5 sentidos apenas, e eles estão bloqueados para vermos apenas o que é material. Então aqui, quando o Adão, que somos nós, olhamos para o superior, nós vamos estar conforme Salomão disse: o meu Deus habita na escuridão. Tá vendo aqui? Ele olha para cima e só vê escuridão. Essa barrinha
representa para nós aqui a escuridão. Então ele não consegue ver os mundos superiores. Por quê? Porque ele está no estado egoísta. Nós estamos no estado egoísta e não conseguimos ver além desse mundo físico. Aqui, nos mundos superiores, está o governo moral. O governo moral, ele joga para nosso mundo a lei moral. Então nós entendemos, através de alguns vídeos que nós fizemos sobre a lei moral, que existe a lei moral onde nós temos que caminhar, fazer as coisas, fazer escolhas para não infringirmos a lei moral. Porque quando nós infringimos a lei moral, nós estamos infringindo o governo moral. E é por isso que a nossa caminhada muitas vezes não passa de caminhada egoísta. Por quê? Porque nós não obedecemos a lei moral. Nós fazemos tudo ao contrário com respeito à lei moral. Então eu recomendo a você que volte lá nos vídeos anteriores que a gente está falando sobre a lei moral, o governo moral e o agente moral. Nesse caso aqui, o agente moral é representado por esse homem que está aqui, que sou eu, que é você, que é o Adão, criado à imagem e semelhança do Criador. Se ele é criado à imagem e semelhança do Criador, ele está caminhando, infringindo a lei moral, então ele está contra esse Criador. Se estivermos contra o Criador, nós não estamos cooperando para o bem maior. E precisamos então fazer uma correção nisso. Quando esse homem consegue fazer essa correção, aqui ele está pensando, está vendo o pensamento no olho de Horus? Ele conseguiu elevar as suas ações acima do que é instinto. Aqui nós temos os instintos, tá? Os nossos 5 sentidos. Quando ele consegue elevar e cai a ficha, ele consegue atravessar esta barreira que está criada aqui, essa escuridão, e ele consegue perceber então o Criador. Quando ele consegue perceber o Criador, então agora ele faz uma união com as outras pessoas. Por quê? Porque sozinho ele não vai conseguir desenvolver o lado altruísta. Esse homem, Adão, ele foi dividido em várias partes. O que significa a divisão em várias partes? Porque quando ele está caminhando num estado egoísta, ele tem uma tamanha força, energias negativas, que ele sozinho não consegue fazer a correção disso. Essa divisão é o que a gente viu no processo da criação, onde esse Adão encontrou Eva, encontrou a serpente, ele desenvolveu os seus filhos, Abel, Caim, depois veio as próximas fases, ou seja, ele é dividido de etapas em etapas, ou seja, graus de ego que vem, ele vence aquele e depois vem outro, de luta em luta. E essas lutas, o que vai acontecendo? Quando ele vence, ele tem uma vitória. Por isso, a assim chamada vitórias, que nós vamos entender mais para frente, quando chegarmos ali na frente, nessa explicação aqui, que é aquilo de glória em glória que a Bíblia fala. Então esse homem que é dividido em várias partes, ele agora tem uma consequência aqui dos seus atos e ações. Ele sabe que as suas ações vão interferir em todo o resto da humanidade. Por quê? Porque a representação de humanidade significa essa divisão interior que nós temos. Então o que eu faço para mim afeta toda a humanidade. E quando afeta toda a humanidade, afeta também o coração consciência maior que é o Criador. Aqui ele tem então que fazer, através das suas ações, uma união com o restante das pessoas. Por isso a importância de quando tivermos uma reunião, a gente estar em egrégora, juntos, para nós termos a sinergia daquele retorno, a sinergia daquele trabalho que vamos fazer para a nossa correção e fazermos o retorno. Então a Bíblia fala assim: se a tua mão direita te faz pecar, corta ela.
é isso aqui, ó. Se as tuas ações estão fazendo com que você saia desse caminho, onde você vai fazer a correção, elimine essas suas ações. Faça diferente. Mude. Faça a metanoia. Faça essa transformação interior em você. A partir que ele faz essa união, ele entra em estado de equivalência com a energia criacional. A energia criacional é o Criador, é o governo moral que está aqui. Ele entra em estado de equivalência. Entrando em estado de equivalência, ele vai passar a entender que o Criador está interferindo para ele. Mas não é interferência. É que ele entrou em equivalência com o Criador, com essa energia criacional. Porque aqui, ó, o que acontece? Por que diz que o meu Deus habita na escuridão? Por que quando Adão olha para cima, esse Adão somos nós, porque quando o ser humano olha, ele não consegue visualizar o Criador. Por que nós não conseguimos ver o Criador? Porque ele não interfere. E por que ele não interfere? Ele nos abandonou, ele criou essa criatura e colocou nesse mundo e agora deixou essa criatura sofrendo. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Porque se ele interferir, a obediência desse homem não é voluntária. A obediência desse homem vai ser involuntária. Vai ser porque ele está pedindo, exigindo, e nós vamos ter que fazer conforme ele falou. Porém, quando esse homem aqui entende que as suas ações estão erradas, que as suas ações são egoístas, sem a interferência do Criador, e quando ele faz a sua metanoia, quando ele decide se unir e entrar em equivalência com o Criador, isso é voluntário, é uma escolha que ele faz para o bem maior. Ele começa a obedecer a lei moral e o governo moral, e com isso, essa escolha voluntária, ele consegue fazer a sua correção, ele consegue trabalhar. Então agora ele entra aqui entendendo que o Criador está fazendo interferência. Por quê? Porque agora ele conseguiu desenvolver o lado da qualidade de doar sem interesse. Sem interesse. E ele então passa a ver o mundo com os olhos do Criador. Por quê? Porque ele recebeu essa energia criacional. Ou seja, ele conseguiu já começar o seu trabalho de eu e o Pai somos um. Ou seja, ele começou a se unir com o Criador e recebendo essa energia criacional, ele consegue agora trabalhar como se fosse o Criador. Ele consegue olhar o mundo de uma forma altruísta e então esse aqui é o processo da correção. Quando ele faz isso aqui, ele desenvolveu então o amar o próximo como o Criador o ama. Esse aqui é o trabalho que nós fazemos para poder desenvolver a nossa vida de estado egoísta para um estado altruísta. É um trabalho interior que cada um tem que fazer. É um mandamento fazer, sede santo, como eu sou santo. Isso diz o nosso mestre. E por que ele diz isso? Porque é nossa missão. É o nosso trabalho que está aqui, que deve ser feito individual dentro de nós, mas em conjunto depois fazemos essa união para nós percebermos então essa interferência do Criador em nós, sendo que essa interferência nada mais é do que nós estarmos alcançando a energia criacional. Essa energia que está no universo, está para nós, e a gente em estado egoísta não consegue atingi-la. Mas a partir do momento que fazemos a nossa conversão, a nossa metanoia, mudamos a nossa intenção de o porquê faço as coisas, eu começo então a receber essa energia do Criador. Então com isso aqui eu entro em equivalência com essa energia, desenvolvo então o amar ao próximo como o Criador o ama, eu entro em equivalência com o Criador e passo então a ver o mundo com os olhos do Criador. Isso aqui é um processo que nós temos que ter, para que nós possamos então entrar nesse mundo superior e vivermos e apagarmos essa linha onde nós podemos dizer que o nosso Criador, ele mora na escuridão. Quando nós apagarmos isso aqui, nós começamos a ver
essa energia criacional e entender um pouco mais do Criador. Nós estamos em busca de conhecer as suas manifestações. Apenas as manifestações, porque o Criador nós não sabemos quem são, mas nós podemos entender as manifestações do Criador, que são 72 para o bem e 72 para o mal. Nós entendemos então a dualidade do Criador. Nós estamos em busca desse conhecer, no conhecer a dualidade do Criador que está oculto para nós. Mas quando nós desenvolvemos o nosso lado altruísta, nós conseguimos então adentrar os mundos superiores e conhecer um pouco mais através da energia criacional. Ensinar como ensinados somos é a nossa missão.